Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada, registrando, como já disse antes, a ausência do desembargador Vigílio. E temos um único processo, incidente de resolução de demanda repetitiva 0810260, onde é solicitante o juiz de direito da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca do Natal, Estado, Sindicato de Servidores da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, SINAI, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte, SINT-RN. Em resumo, esse processo era da relatoria originária da desembargadora Maria Zeneide. Houve sustentação oral do Dr. Carlos Heitor de Macedo Cavalcante, advogado do SINT-RN, e na sessão do dia 26 de 4 de 23, o Tribunal, na unidade, suspendeu o julgamento do processo a fim de possibilitar a relatora a reanálise de parte do seu voto ante as considerações apresentadas pelo desembargador João Rebouças, Cláudio Santos, Amaury Moura Sobrinho e Ibanez Monteiro. Na sessão do dia 31 de 5 de 2023, em continuidade ao julgamento, após o voto da relatora pela improcedência do incidente, pediu vista na ocasião do desembargador Amaury. Em 26 de 7, em continuidade ao julgamento, o desembargador Amaury registrou voto vista em harmonia com o novo atendimento da relatoria e, na ocasião, pediu vista o desembargador Cláudio Santos. E é agora, nessa situação, que o desembargador Cláudio traz o seu voto vista para a conclusão do julgamento. Desembargador Cláudio, com a palavra. Senhor presidente, para não exaurir minha consciência, eu não poderia absolutamente me alinhar de forma bastante superficial, na minha parte, a essa conclusão a que chegou esse processo, já com 2 anos, e idas e vindas aqui, inclusive pela procedência, e assim assado, de maneira que eu me deitei um pouco mais a respeito nesse pedido de vistas, e a conclusão que nós temos da relatoria anterior, que estabelecia as seguintes teses. A. Legitimidade dos servidores vinculados à administração direta. Então, nós estamos decidindo a respeito de uma questão óbvia. Não é decisão, não há divergência. A legitimidade dos servidores é a questão jurisdicional. E absolutamente me parece que não está a mercê de decisão judicial essa questão, a não ser em processos próprios. B. Não é possível acumulação de execuções contra a fazenda decorrente do mesmo título pela pessoa física e pela coletividade do sindicato. Também é uma coisa absolutamente desnecessária dizer isso. E C. Nessa mesma toada, na hipótese de coexistirem execução coletiva promovida por entidade, deve ser dada preferência às execuções individuais. Me parece que esse item ele cria mais problema do que solução. Porque quem é que vai verificar e dar prioridade no julgamento de um processo individual, no meu gabinete? Eu vou ter que verificar se essa pessoa está em outro processo do sindicato. Como é que eu vou verificar isso? Qual é o acesso que eu vou ter a isso? E por último, que não existe mais nenhum processo pendente de julgamento na Justiça do Rio Grande do Norte relativamente a essa questão. Isso aconteceu numa vara. Todas as outras varas julgaram os processos, e os processos passaram para o tribunal, e o tribunal também já julgou todos os recursos. Então, eu estou trazendo aqui um voto vista que foi disponibilizado há bastante tempo para todos os gabinetes, em que, objetivamente, senhor presidente, não me parece que a instauração do incidente pressupõe existência de processo pendente de julgamento no respectivo tribunal. E não há.
E eu estou concluindo aqui, depois de muita consideração, e absolutamente não tenho aqui nenhuma intenção de modificar eventual entendimento. Eu mesmo votei diversas vezes nesse processo, mas sempre parava, voltava e se ia e se dava outra redação. E eu digo aqui conclusivamente que permitir que o tribunal julgue processo que não esteja nessa instância levaria à conclusão de que o julgamento do IRDR estaria incluído na competência originária da Corte. O que não pode ocorrer por significar aceitar que o CPC tenha criado nova espécie de processo de competência originária deste tribunal, violando frontalmente o artigo 125 da Constituição Federal. Por essa razão, entendo que o presente IRDR não pode ser processado nesta Corte de Justiça sem estar vinculado a uma causa piloto. Não existe. Que é exatamente o elemento imprescindível para a proposição do IRDR, pelo que deve ser inadmitido. Então, eu estou aqui trazendo meu voto, assim, absolutamente exercendo aí minha consciência para não votar numa questão que eu não estou acreditando nela, que seria aquela anterior. Eu digo que não se matar matéria de ordem pública e, portanto, deve ser conhecida a qualquer tempo pés-venda para suscitar preliminar de inadmissibilidade, votando no sentido de inadmitir o presente com consequente arquivamento. Se não estou enganado, Vossa Excelência cita aqui 2 precedentes deste ano, né? Um da relatoria do desembargador Amauri e um da relatoria do desembargador Exatamente. Coronel. Porque contraria o espírito do IRDR. O aspecto teleológico da norma não está sendo atendido. Era só o senhor presidente, objetivamente. Aí como é que está? Julgamento virtual ainda. Na realidade, a desembargadora Zeneide, ela já aposentou-se, o julgamento continua nessa situação. Então, tendo em vista a gente não pode retornar para ouvir a relatora ante essa preliminar. Então, eu vou chamar pela ordem de antiguidade em relação aos que já proferiram o voto. Desembargador Amauri. Pois não, senhor presidente. Ainda que, em parte, eu divija do desembargador Cláudio em relação às conclusões da tese exposta no processo, porque elas decorreram exatamente da questão de fato trazida pelo suscitante do IRDR. Então, teria, em princípio, lógico, que ser enfrentadas. De maneira que, ainda que óbvias, elas decorreram exatamente de dúvidas e de divergência existentes em primeiro grau. Então, havia necessidade, se enfrentado o IRDR, do tribunal se pronunciar sobre o tema e fixar a tese tal como foi e está sendo discutida agora a proposta da fixação dessa tese. Mas o desembargador Cláudio traz, abstraído naturalmente dessa discussão, a preliminar realmente de inadmissibilidade do IRDR. Eu confesso que desde o início me veio à mente essa dúvida em relação à admissibilidade, mas já havia passado pela sessão, já havia sido admitida, e eu refleti sobre se seria possível ou não rediscutir a questão da admissibilidade do IRDR. E como agora traz o desembargador Cláudio Santos. E vejo plausível, até mesmo porque o desembargador Cláudio trouxe precedentes da minha relatoria nesse sentido, porque, na verdade, há que existir algum processo ainda pendente e que tenha sido afetado para que o tribunal, para que a seção cível, uma vez fixada a tese, se aplique ao caso, ao processo afetado, o que me parece não ocorreu na espécie. E eu colhi aqui, trago algumas decisões, inclusive do STJ, nesse sentido, num voto bem lançado do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e que ele traz vasta doutrina sobre o tema. Traz Teresa Arruda
Alvim, Daniel Amorim Assunção, enfim, e outros que discorrem exatamente nessa linha da inadmissibilidade do RDR quando não há processo afetado ou quando não há processo pendente ainda de julgamento. Então, me parece que o tribunal tem que refletir sobre esse tema, sim, e eu, como já em outro feito, já assim me pronunciei, eu vou me acostar a preliminar do desembargador Cláudio Santos, ressaltando, todavia, que essa matéria ela não preclui e pode ser renovada. Exatamente. O repetitivo, o IRDR pode ser renovado se a matéria persistir ou caso se afete algum processo em relação ao tema. De maneira, senhor presidente, nesse ponto eu vou acompanhar o desembargador Cláudio Santos. Desembargador Expedito. Também, Desembargador João Rebouças. senhor presidente, no voto divergente, o desembargador Cláudio Santos cita um precedente em que eu fui o relator para o acordo. Inclusive, o desembargador Cláudio, naquela sentada em 2018, ficou vencido. E eu quero até parabenizar Sua Excelência, que ela evoluiu para aderir a esse entendimento majoritário do tribunal. Eu acompanho com maior prazer, porque é um entendimento que está consolidado aqui no julgamento da Corte. Parabenizo, inclusive, Sua Excelência, por ter evoluído o seu entendimento. Desembargador Vivaldo. Também, Excelência, vou acompanhar a divergência. Doutora Marta Daniele. Bom dia. Inicialmente eu quero dizer que eu louvo, né, a reflexão do desembargador Cláudio Santos, porque já estávamos na fase de julgamento do mérito do próprio IRDR, mas ele veio para justamente provocar, né, a nossa reflexão sobre isso. E realmente o IRDR, e há pouco houve, no começo de agosto, um curso aqui, incentivado até e promovido pela vice-presidência, de um assessor do Superior Tribunal de Justiça, o doutor Marcelo, e ele esteve aqui falando sobre IRDR. E um dos pontos que ele além de incentivar muito que haja essa formulação de IRDR para assentamento de decisões, né, de como decidir causas tão repetitivas que possam gerar insegurança jurídica, e um dos pontos que ele frisou justamente foi quanto aos requisitos, quer dizer, atenção aos requisitos e também a existência dessa causa piloto. Então, não pode vir somente as dúvidas, e ao que parece, esse caso específico foi gerado muito pelos cumprimentos de sentença. Houve o julgamento de várias reparações cíveis aqui pelas câmaras, e parece que está havendo uma inconsistência ou uma provocação indevida em relação a esse cumprimento e a forma de cumprimento. Eu acho que foi essa a razão que o juiz, eu penso que foi o da Sexta Vara da Fazenda Pública, que provocou a presidência do tribunal para a instauração desse IRDR. Mas louvo Vossa Excelência, desembargador Cláudio Santos, por trazer essa provocação, que logicamente é sempre ordem pública e pode ser vista a qualquer momento, e falando ainda, retomando aquilo que eu estava dizendo dos requisitos, então os requisitos são aqueles do 976, mas há um outro também, que é o do 978, parágrafo único, que é o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, o próprio nome está dizendo o incidente vem de algum processo precedente que seja trazido à corte. Então, eu acompanho o desembargador Cláudio Santos. Desembargador Dilermano. Senhor presidente, demais colegas, que bom que o desembargador Cláudio, como sempre, estudioso, traz a nossa reflexão e nos desperta por termos essa questão, razão pela qual eu louvo e acompanho com muita satisfação
os colegas que me antecederam, a partir do decano, que se acostou também, e eu o faço da mesma forma para pôr temas nessa questão, acompanhando a divergência. Desembargador Ibanez. Presidente, eu lembro de a Corte já ter decidido dessa forma em um processo de minha relatoria naquelas questões de execução fiscal do município de Mossoró, em que havia a extinção do processo e foram dezenas ou centenas de execuções fiscais aqui. Eu recebi o IRDR, mas por uma questão de controle de processos, o processo piloto não foi suspenso. E aí, quando fomos julgar o IRDR, o processo piloto já estava julgado. E Vossa Excelência, como na ocasião não estava na presidência, votou pela não admissibilidade, depois de admitida a instauração do incidente. Quando foi para julgamento de mérito, Vossa Excelência levantou essa questão e a Corte decidiu por não admitir, e eu só fiz naquela ocasião a indagação, mas já foi admitido, podemos não admitir agora, e aí o entendimento é de que seria possível não admitir mesmo na ocasião do julgamento de mérito, quando o processo piloto, o processo principal, estava julgado. Foi aquele caso, e é esse o caso que nós estamos a enfrentar no momento. Assim, eu concordo com a matéria, a preliminar de não admitir o IRDR, suscitada pelo desembargador Cláudio. Desembargador Cornélio. Eu já votei no sistema acompanhando o voto divergente. Desembargadora Lourdes. Também acompanho o voto divergente, Excelência, e acho louvável o estudo que foi feito pelo desembargador Cláudio, está bem fundamentado, e também alguma pesquisa foi feita nesse sentido. Verifiquei que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais também tem no mesmo sentido da posição adotada nesse voto vista. Acompanho a divergência. Okay. Só para fazer só fazendo o destaque, a doutora Berenice não vota no presente porque está na cadeira que era ocupada em tese pela desembargadora Zeneide, que já votou e está aposentada. Senhor presidente. Pois não? Se possível, eu gostaria de fazer uma consideração que me emergiu durante a apreciação desse processo no voto vista, é que em caso de eventual execução coletiva e execução particular, individual, não me parece que deveria essa questão passar em autos, em branco. Porque se houver isso, me parece que aí é uma tentativa até de crime, receber 2 vezes. Uhum. E aí teria que haver uma atuação, talvez em conjunto com o próprio tribunal, nesses casos específicos aqui de educação, do setor da educação, do Ministério Público, com o próprio setor de precatórios, não é? Para verificar se há realmente pessoas que estão executando individualmente e também deixando que o sindicato faça, não é? E aí pode ser que tenham pagamentos em duplicidade, o que seria um crime, não é? Eu estou apenas registrando a minha preocupação como magistrado. Era só, senhor presidente. Na realidade, algumas ações, se algum colega se lembra, algumas ações que chegaram nas câmaras, há um tempo atrás, havia a discussão porque o juiz estava exigindo aquela certidão. E várias decisões estavam entendendo pela legalidade dessa exigência, que o juiz podia exigir essa certidão, que ele não tinha entrado individualmente com a ação. Eu acho que acabou, pelo menos lá na terceira Câmara, à época, nós acabamos pacificando, entendendo que a possibilidade do juiz exigir essa certidão. Aí eu não sei nas outras câmaras. Todos fizeram, todos os juízes fizeram isso, pode passar a chegar ao precatório. O importante é que, se alguma providência deva ser tomada, o registro da minha preocupação está feito. Ok. Então, por maioria, vencida a relatora do desembargador Cornélio, pela ordem à época de votação, seguia a desembargadora Zeneide e o desembargador Ibanez.
Hein? Não foi, acompanhou a relatora? A divergência. Então, registrou no sistema, desculpe. Eu entendi mal, desculpe. Então, fica vencido só a relatora. E, no caso, em quem seguia depois a relatora era a Vossa Excelência de Barra do Ibanez à época, pela ordem. Então, resolvendo e hoje... Comunicações e proposições aqui na sessão civil, alguma? Comunicação e proposição? Não tem. Alguma comunicação e proposição na sessão civil, desembargador? Eu gostaria, Excelência, de aproveitar a oportunidade só para fazer uma correção na nota, porque o artigo, o trabalho do servidor Guilherme de Almeida Vanim foi em coautoria com o desembargador João Rebouças. Eu fui informada posteriormente e eu queria corrigir esta omissão. Excelente destaque, para que não passasse inaubis essa coautoria do bem. Assim sendo, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.